Aula de número 1, História de Israel. Seja bem-vindo. A história do povo hebreu não é o relato de uma aventura isolada, nem de uma vida passada, longe das estradas repletas da civilização. Pelo contrário, dificilmente se pode apontar um acontecimento importante na história do mundo no qual os judeus não tenham tido um papel. Um acontecimento da história judaica requer, portanto, um conhecimento dos eventos significativos. Ok? Iniciando pelo mundo antigo. O mundo antigo, o mundo do Antigo Testamento, apresenta-nos os povos que influenciaram a história de Israel durante o período do Antigo Testamento. Além disso, traz ao conhecimento do estudante da Bíblia acontecimentos da história de Israel e o significado destes à luz da revelação completa que Deus faz de si próprio, inicialmente, e depois de toda a Bíblia. O Antigo Testamento descreve um mundo que é, a um só tempo, semelhante e dessemelhante ao nosso. Por certo, conservamos em comum com aquele mundo os elementos básicos da vida: nascimento, crescimento, morte, a família, a nação, o lavrador, o soldado, o magistrado, o professor, o médico, enfim. Mas falta de qualquer dos eventos mecanismos e elétricos com os quais nos acostumamos a colocar o mundo do Antigo Testamento a uma grande distância do nosso. Muitos acreditam dessa distância. O fator cultural, o fator tempo, o fator dispensação, que é o mais importante, tá? Fator dispensacional. A dispensação de Deus no Velho Testamento, observamos que Deus tratava as pessoas de uma forma. Conversava sob um aspecto. Quando se passa para o Novo Testamento, o tratamento de Deus, a forma de Deus tratar, de Deus conversar, de Deus dirigir, de Deus guiar, é outra. Israel, tamanho e grandeza. Vejamos as contribuições de Israel às nações. Veja, inicialmente, contribuição religiosa. A primeira parte da história do povo judeu, comumente conhecida como História dos Hebreus, é razoavelmente divulgada. Incontestavelmente, a contribuição religiosa está em primeiro plano, né? Pelo menos na mente e nos planos de Deus. A maioria das pessoas tem uma ideia geral de como os hebreus se originaram, como ganharam sua terra e estabeleceram seus reinos. Os antigos heróis do povo, os patriarcas, José o Conquistador, por exemplo, Davi, o edificador de nações, e uma quantidade de outros, são bem conhecidos na história e lendas populares. Ok? Essa matéria é muito importante porque trata dessa questão, do princípio do povo judeu e do plano que Deus tem para com a nação de Israel. Eu não diria Deus tinha, Deus tem. Porque apesar de estarmos hoje na dispensação da igreja, glória a Deus, Deus nunca abandonou e jamais abandonará a nação de Israel. Até porque, irmãos, Deus tem uma escatologia para tratar com Israel. E vai tratar no tempo certo. Glória a Deus. Esses homens influenciaram o mundo, mas indiretamente. Quanto à geografia, o mapa do mundo antigo mostra uma razão por que Judá e Israel deixaram a sua marca na humanidade. 2 tribos,
que passaram a ser, no caso, 2 reinos, né? Israel, reino do norte, e Judá, reino do sul. Israel, composto das 10 tribos, comandada inicialmente por Jeroboão, filho de Nebate I, e Judá, composta de 2 tribos, Judá, propriamente dito, e Benjamim, sob o comando inicialmente de Roboão, filho de Salomão, filho de Davi. A nordeste da Palestina está o vale da Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia é do grego, vem de 2 termos. Mesos significa meio e pótamos significa água, meio das águas, ok? De onde, às vezes, a Babilônia, vezes outras a Síria, despejavam poderosos exércitos nas terras do oeste, a fim de satisfazer sua ânsia de saque, conquista e poder. A sudoeste está o Egito. Lembrando que a palavra Egito, irmãos, só recebeu esse termo no Novo Testamento pela Septuaginta. Né? Quando nós vemos que a palavra Egito no Velho Testamento, à luz da língua hebraica, é Mitzrayim. Mitzrayim. Aí a Septuaginta, a palavra Mitzrayim passou a ser Egito, de onde vinham exércitos igualmente poderosos para lutar com os que desciam do norte. Entre os dois viviam os hebreus, ou seja, entre a Palestina, Babilônia no caso, e o Egito, viviam os hebreus. Na única faixa da terra através da qual cada exército podia movimentar-se para entrar em luta com o outro. Embora sua terra fosse razoavelmente fértil, não era rica para a agricultura. Sua pequena área, a área dos hebreus, era ainda mais reduzida por montanhas e colinas rochosas, portanto, pedregosas. A natureza da terra, portanto, impossibilitou o povo hebreu de se tornar próspero ou de se esperar que, como nação, pudesse jamais governar o mundo antigo, como os babilônios ou os egípcios algumas vezes fizeram, dominaram todo o mundo de sua época. A maioria dos hebreus permaneceu como lavradores pobres, frequentemente oprimidos, infelizmente. Por exemplo, na época de Moisés, irmãos, o Egito era o maior país, em termo bélico, mais poderoso do mundo. Monoteísmo israelita. A palavra monoteísmo significa crença em um só Deus. Monoteísta, aquele que crê em um só Deus. Por causa de suas experiências como nação, os judeus vieram a crer em um Deus. Isto é, tornaram-se monoteístas. Crença em um só Deus. Coisa que era quase impossível naquela época, pois os povos ali, a sua vizinhança, né? E outros países também, todos eram politeístas, adoravam a muitos deuses, em especial o Egito, que até Faraó era um deus. As outras nações do mundo antigo acreditavam em deuses locais. O Egito, como a Babilônia, e todas as nações outras tinham seus próprios deuses. Quando uma nação vencia a batalha, os chefes proclamavam que seu deus tinha vencido o deus do país derrotado. Era sempre assim, né? Os judeus consideravam infantil representar Deus na forma de um homem, ou um boi, ou um poste totêmico, enfim. Para eles era desconsiderável e infantil. Deus não é homem e não pode ser adorado sob forma de um bezerro, de um poste ídolo,
através de uma imagem de gesso, de ferro, de madeira ou de qualquer outro metal ou elemento. E orar diante daquela imagem, pedindo a vitória contra o inimigo. Acreditavam que Deus era o Criador do mundo inteiro, Pai de toda a humanidade. E eu digo, glória a Deus. Seu propósito, digo, dos judeus, não era que seu povo fosse conquistador, mas que desse um exemplo à humanidade de como fazer justiça e amar a misericórdia e caminhar humildemente com Deus. Este era o propósito da nação de Israel. Profecia e a Bíblia. Os hebreus levaram muito tempo para chegar a essas grandes convicções. Talvez nunca as tivessem atingidos se Moisés, o grande legislador, não se erguesse para moldar os começos de sua história. Por isso que para os judeus, irmãos, Moisés é a pessoa central, porque foi através de Moisés que o senso religioso, o culto propriamente dito, fora estabelecido formalmente através de Moisés. Ele reviveu entre os hebreus o ideal do monoteísmo de Abraão e ensinou-lhes importantes regras de conduta. Aí temos a lei, em Êxodo, capítulo 20, inicialmente. Moisés estava, no entanto, séculos adiante de seu tempo. Somente os grandes homens entre os hebreus, os profetas, compreenderam realmente seus ensinamentos. Eles tentaram fazer com que seus companheiros hebreus também os entendessem, mas estes lhes prestaram pouca atenção, exceto em raras ocasiões. Somente depois de lhes terem acontecido grandes infortúnios, e tanto Israel como Judá terem sido temporariamente destruídos como reinos, a massa aceitou os ensinamentos proféticos. Eu diria, por tudo que padeceu, puderam assim aceitar a palavra de Deus. Falando do Antigo Testamento, uma visão rápida, pense por uns momentos acerca deste notável volume que chamamos de Bíblia. Apesar de não vermos, irmãos, a palavra Bíblia na Bíblia, cujo significado é coleção de livros pequenos, três principais religiões. O cristianismo, que tem a Bíblia como palavra de Deus. O judaísmo, que tem a Bíblia Antigo Testamento como palavra de Deus. E o islamismo tem a Bíblia como palavra de Deus, embora eles tenham o Alcorão com maior autenticidade. Infelizmente. Reivindicam a Bíblia ou porções dela como um livro sagrado. E o cristianismo a reivindica com seu único livro sagrado. Por que eu falo cristianismo? Porque os judeus eles têm a Bíblia, mas somente o Velho Testamento. E os muçulmanos têm a Bíblia, mas não como revelação total, mais importante, porque para eles o mais importante é o Alcorão. Já o cristão tem a Bíblia inteira, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, como a palavra de Deus, única regra infalível de conduta e de fé ao cristão. Glória a Deus. Os cristãos creem que a Bíblia é a palavra de Deus para todos os tempos, incluindo o nosso. É mais atual, irmãos, que o jornal que vamos ler
amanhã. A Bíblia é mais atual. É por isso que a estudamos e tentamos entendê-la melhor em cada nova geração. Vejamos agora uma rápida visão deste período. Inicialmente, da criação até Abraão. Deus revelou a Moisés como ele criou todas as coisas. E Moisés descreveu a criação no Gênesis. Pelo menos é assim que acredita a tradição judaica e, consequentemente, a tradição cristã. Acredita-se que foi Moisés quem escreveu o Pentateuco, com alguns textos que foram escritos pelos anciãos após a morte de Moisés. Os anciãos ou Josué. De acordo com esse primeiro livro da Bíblia, Deus criou o mundo e tudo o que nele há em 6 dias. Na verdade, irmãos, segundo o que está em Gênesis capítulo 2, Deus criou em 7 dias, não foi em 6 dias. Tá? Leia com cuidado o capítulo 2, versículos 1 e 2, que você vai entender que Deus criou, terminou tudo no 7º dia, não no 6º. No 7º dia. E no 7º descansou. Talvez tenha criado quase nada no 7º. E como a Bíblia tem a tendência de arredondar, como não foi criado muita coisa no 7º, aí subentende que Deus fez em 6 dias. Mas, de acordo com Gênesis capítulo 2, Deus criou os céus e a terra em 7 dias. E no 7º descansou. Os eruditos cristãos discordam quanto à duração desses dias. Alguns dizem ser dias de 24 horas, outros dizem que eram dias de Deus. Eu acho mais coerente dizer que eram dias de Deus. Por quê, pastor? Porque o dia de 24 horas, irmãos, é contado mediante a criação do Sol, a influência do Sol à Terra, ou da Terra ao Sol. Mas o Sol, segundo a criação de Deus, aqui em Gênesis, só foi criado no 4º dia. Por isso que acreditamos que esses dias aqui, Moisés, se é que foi Moisés que escreveu, Moisés denominou de dia por uma questão de períodos. Mas eram dias de Deus. Diversos acontecimentos. Diversas coisas importantes aconteceram no período que decorre entre Adão e Abraão, o pai de todos os que creem, cognominalmente chamado de o pai da fé. Aí nós temos o primeiro homicídio, né? Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas, mas a Bíblia cita somente 2 por serem importantes para a história de redenção. Isso é importante, esse parágrafo aqui, irmãos, ó. Esse texto, ó, Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas. Mas a Bíblia cita somente 2 por serem importantes. Isso aqui responde à pergunta: pastor, com quem Caim se casou? Apesar da Bíblia tratar aqui de Caim e Abel, irmãos, já existia muita gente na terra. Por isso que, quando Caim matou Abel, ele disse, todo aquele que me achar me matará? Por que Caim disse isso? Porque já existia muitos seres humanos na terra. E Caim casou-se provavelmente com uma de suas irmãs. O mal espalhou-se a toda a humanidade, né, irmãos? Começou-se o mata-mata, o peca-peca, enfim, e Deus resolveu destruir, eliminar toda aquela geração. E Deus achou graça em Noé, né? Noé, porém, achou graça diante de Deus. Noé andava com Deus. 2 homens que andavam com Deus, Noé e Enoque. Né? Claro que não é andar com Deus, irmãos,
em termos literais, né? Mas andar com Deus em termos de intimidade. Eram homens extremamente íntimos com Deus. Mas aí toda aquela geração desviou-se no ermo pecado. E Deus resolveu, irmãos, destruir toda aquela geração. Então arrependeu-se o Senhor de ter feito homem e pesou em seu coração a pena de morte. Depois do dilúvio, Deus estabeleceu a pena capital. Portanto, irmãos, pena de morte foi instituído por Deus. Não é coisa do diabo, não, tá? É coisa de Deus. Ok? O próprio Jesus corroborou a pena de morte. Ok? Claro, o Brasil não tem condições de ter pena de morte. Tá? Não temos condições. Se tivéssemos pena de morte, os primeiros a morrerem seriam os políticos, os nossos mandatários, infelizmente. Tá? Não temos condições de ter a pena capital. Ok. Deus descreve o curso da história, né? Então, Deus, por intermédio de Noé, descreveu o curso da história subsequente. Disse que um descendente de Sem traria salvação ao mundo e que os descendentes de Jafé participariam dessa salvação. Ok? Quem era esse descendente? Cristo. Cristo veio de Sem. De Sem veio os judeus. Ou vieram os judeus. Dos hebreus, partindo de Judá, veio Jesus. Logo, Jesus é o leão da tribo de Judá. E aí nós temos no capítulo 11 a Torre de Babel. Mas o fato aconteceu antes de Abraão entrar em cena. Orgulhosos moradores de cidade tentaram chegar ao céu mediante a construção de uma torre em Babel. Então veja, essa torre, irmãos, segundo estudiosos, era uma espécie de zigorate. Repetindo, zigorate. Muito parecido com uma espécie de pirâmide. Porque eles acreditavam que o céu, morada de Deus, estava numa distância de 2 quilômetros da terra até lá. Aí tentaram construir essa grande torre para então estabelecer junto com Deus o reino. Tomar, na verdade, o lugar de Deus. Né? Uma astúcia de Satanás colocada no coração do homem para querer ser como Deus. E aí o Senhor confundiu a língua de todos, já conhecemos a história, e então o povo foi esparramado por toda a terra, donde começa a história de Abraão, que falaremos na próxima aula. Aqui, meus irmãos, terminamos a primeira aula da matéria História de Israel. Fiquem todos com Deus, um grande abraço, até a próxima aula. Shalom!